E aí, pessoal, boa noite. Continuando aqui com a aula de interface computação gráfica, na introdução à computação gráfica. Na aula passada a gente tinha visto o método de desenho analítico, certo? A gente parou nesse slide onde eu falei que o método analítico ele trabalha com muitas operações de ponto flutuante, então a eficiência dele acaba caindo um pouquinho, certo? Ah, Além disso também, né, a escolha do pixel também não é um fator considerado na elaboração da solução, né? Então, alguns, alguns espaços que vão ser pintados podem não ser ótimos, né, para desenhar aquela linha e ficar aos olhos humanos a mais perfeita possível, certo? Ah, a gente vai passar agora para o método DDA, que é o Digital Differential Analysis, né? Analisador Diferencial Digital. Como é que ele funciona? Bom, ele funciona basicamente em função do m, né? O m é o coeficiente de angulação da sua linha. Então, por exemplo, explicando isso de uma maneira prática, né, desenhável. Se eu tenho uma linha mais ou menos assim, ó, que eu vou querer desenhar dessa maneira, ele calcula, eh, no caso, a angulação da linha. Essa angulação da linha, ela vai te dar um valor m, ou seja, esse m ele pode ser maior que um ou menor que um, basicamente, né? Ele não pode ser negativo. Bom, dependendo de ser maior ou menor que um, o algoritmo DDA ele vai fazer é, uma subtração entre as coordenadas y ou x, né, dependendo dessa angulação, e ele vai começar a desenhar os pixels baseado nessa angulação. Então, por exemplo, se eu tenho uma linha quase que na horizontal, né, ah, o algoritmo ele tende a fazer o seguinte, ele tende a começar, né, a desenhar aqui e ele começa a incrementar o meu x variando o desenho do meu y, né? Ele vai variando o y para saber qual pixel mais ou menos ele vai pintar da sua matriz, né, de cores da tela, justamente para tentar desenhar uma linha mais próxima possível daquela que você quer desenhar. Se a tua linha tiver com uma angulação muito alta, por exemplo, o que que ele vai fazer? Ele vai incrementar, né, ele vai incrementar aqui o meu y unitariamente, normalmente, e ele vai variar o x, né? Qual o x que ele vai pintar? Opa, qual o X que ele vai pintar para fazer aquela linha o mais próximo possível, né, de uma linha perfeita aí aos olhos humanos. Tudo bem? Então é basicamente dessa maneira que funciona o DDA. Tá, deixa eu só apagar aqui as coisas. Então, voltando aqui para o slide, ó, eu fiz um esquemazinho aqui do algoritmo DDA. Então, se eu vou fazer primeiro um cálculo inicial. Eu tenho x2 menos x1, né? x2 é o x do ponto final, né? E x1 é o x do ponto inicial. Assim como o y2 vai ser o y do ponto final menos o y1 do ponto inicial, certo? Eu vou fazer essa seguinte expressão para o meu programa. Se a parte esquerda for maior que a direita, da sua direita, né? Eu vou executar essa parte aqui do código, certo? Caso não seja, eu vou executar a parte direita do código, no caso essa aqui. Tudo bem? Bom, então, explicando rapidamente, como eu falei, isso daí vai determinar o coeficiente, né, o seu m lá. Se for sim, ó, você vai ver que eu vou calcular primeiramente o incremento que eu vou fazer naquele eixo que eu vou variar, certo? No caso, por exemplo, é o eixo y, né? Que vai variar bem aqui, ó, ele sempre vai receber no final de uma iteração o y vai ser igual a y mais o incremento que eu calculei, né? E eu vou incrementar unitariamente o x. Então, do ponto inicial, do x inicial até o x final, eu vou incrementando ele unitariamente, né? Enquanto que o y ele vai receber o incremento resultado dessa conta bem aqui, né? Lembrando que como é uma divisão, essa conta ela vai dar um valor, pode dar um valor quebrado, né? Pode dar um valor real. Dando valor real, a gente sempre quando for desenhar o ponto aqui, ó, a gente vai ter que arredondar, né, o valor do y para saber qual ponto ele vai pintar da tela.
certo? Caso contrário, ó, essa expressão de negativo seja falsa, o incremento ele vai ser calculado dessa maneira, né? Tem um pequeno erro bem aqui, onde no lugar desse y é um parêntese que está fechando, certo? Então ignore esse y bem aqui. Mas basicamente, se você for comparar esse incremento com o da esquerda, apenas troca o lugar, né? O x2 menos x1 ele vem para cima da divisão, né? E o y2 menos y1 ele vai para baixo da divisão, tudo bem? Só faz essa troca bem aqui. Bom, além disso, como eu falei, o x que vai incrementar vai receber o incremento bem aqui, né? E quem vai é, incrementar unitariamente vai ser o y1 até o y2, certo? Então, aqui, ó, no nosso código que a gente fez em aula, eu fiz o método já reta DDA, certo? Esse método eu procurei fazer com o maior número de informações possível para vocês verem, né, o que está acontecendo. Deixa eu, Tá, depois a gente faz as mudanças no método principal. Mas basicamente, ele é a transcrita desse código bem aqui, certo? Ó, por exemplo, vou passar para cá. Então, por exemplo, ó, eu faço o cálculo dessa expressão inicial, antes de ir para o sim ou para o não, né? Bem aqui nesse if aqui, ó, certo? Esse if ele vai dar true ou false, né? Sim ou não. No caso, remetendo ao slide. Então, dando true, que é o lugar do sim, né? Eu vou realizar o quê? Eu vou realizar o cálculo do incremento, ó, a primeira linha bem aqui, certo? O meu y é igual a 1, eu já criei bem aqui em cima, assim como o x, né? Bem aqui, caso a gente vá para o lado direito do algoritmo, tudo bem? Então, ó, enquanto o x para x até x2, né? Para o x inicial for menor que o x final, esse x, se vocês forem ver dentro desse while, ele é incrementado unitariamente, certo? Diferentemente do meu y, né? O meu y aqui, ó, ele é incrementado baseado no cálculo que eu achei aqui desse incremento, tudo bem? E quando eu for pintar na tela, ó, eu vou pintar o x1, né? Que ele sempre vai ser incrementado aqui no final. Ou seja, digamos assim, a nossa tela vai desenhando para sua direita. E aqui eu vou arredondando o meu y de acordo com o que ele vai sendo incrementado aqui, né? Como vocês podem ver, esse coeficiente de incremento é ele que, digamos assim, faz a mágica do DDA. Ele consegue te falar através do arredondamento se ele ainda continua pintando o y, digamos assim, na mesma linha, ou se ele já deve incrementar e passar para a linha de cima, assim desenhando a sua reta inclinada. Tudo bem? Esses outros sistemas de prints eu botei só para vocês verificarem durante a execução do programa os valores que ele vai calculando, certo? Então tem o valor do incremento que ele calcula e esses dois sistemas de sprint são, ó, próximo ponto sem arredondamento, vocês vão ver que ele vai calcular o y e depois arredondando o y, né, utilizando esse math.round aqui que ele faz o arredondamento, ele vai ter o pixel que ele vai ter que pintar, tudo bem? A mesma explicação que eu fiz para vocês é a explicação para o lado do não, né? Novamente, o valor do incremento ele vai ser calculado de maneira diferente, como vocês podem ver, o cálculo do y ele vem para baixo, né, da divisão, e o cálculo do x ele vem para cima, né, da divisão. Sistema de print do incremento, normalmente. E quem é que vai incrementar unitariamente é o y. Então, tudo bem? Então, do y1 até o y2, ele vai sendo incrementado em mais 1. Já o x, né, é o x que é agora que vai sofrer a mudança através do incremento, né? Então, com isso, aqui a minha tela, ó, eu vou arredondando o x e não o y, como era feito na parte de cima. Tudo bem? Então, basicamente, esse daqui é a transcrição, né, do DDA para Java, certo? Eu vou minimizar aqui o código, ó, minimizar aqui a reta DDA. Essa reta foi a que a gente fez com o método analítico. E eu vou botar aqui reta, eu vou maximizar aqui, reta DDA. Vou botar 2, 4, 4, 8. Eu aumentei aqui, né, a minha tela para 10 por 10, 2, 4, 4, 8, ou seja, vai começar do pixel
24 e vai terminar no pixel 48, certo? Eu vou substituir esse sleep aqui por um break, certo? Para a minha thread executar só uma vez. Acho que não tem necessidade dele ficar executando eternamente aí. Tudo bem? Então vou executar aqui. Ó, o meu ponto era o 2448, né? 24 é o, no caso, 012. Bem aqui. 0, 1, 2, 3, 4. É esse ponto inicial aqui. E o ponto 48 seria esse final. Ou seja, entre esses dois pontos aqui, o meu algoritmo ele escolheu por desenhar mais ou menos uma linha completa daqui, né? Deixa eu aumentar mais, subir mais esse segundo ponto aqui para 1, 1. Acho que fica melhor. Ó, começando do ponto 1, 1 até chegar ao ponto 48, vocês podem ver que, ó, ele, ao invés de pintar para cá, o meu algoritmo ele pintou de baixo, né, o pixel de baixo, e ao invés de pintar reto aqui, ele resolveu pintar os pixels, os dois pixels subsequentes, né, aqui e depois aumentou de novo bem aqui, né, no caso o meu x, né, ele variou o x e o meu y ele foi aumentando unitariamente. Ó, se eu subir um pouco o meu código aqui, ó, vocês vão ver. O incremento que ele calculou é 0,42, né, aproximadamente. Então, o próximo ponto sem arredondamento é o x igual a 1, certo? Que é o ponto inicial dele. Bom, arredondando esse 1, né, vai dar 1. Aí o que fica interessante é nos pontos subsequentes até chegar no final, né? O próximo ponto sem arredondamento vai ser aquele ponto x1 com o incremento, né? 1 mais 0,42, tudo bem? 1 mais 0,42, arredondando, né? Ele vai arredondar para 1. Então ele continua pintando, né? Bem aqui, ó, ele continua pintando no mesmo lugar. Só que na terceira iteração, né, na segunda, na verdade, iteração, ele incrementa o 1,42 com mais 0,42. Aí fica 0,85. Arredondando isso, ele vai passar por x igual a 2, certo? O x igual a 2, ele já avança para cá, ó. Antes ele estava aqui, ele já avança uma unidade do x. E ele pinta bem aqui, certo? Na outra iteração vai dar 2,28. 2,28 arredondando vai dar 2 novamente, ou seja, ele continua pintando aqui na mesma direção, ó, da coluna 2, né? E na próxima iteração, que fica 2,71, ele vai arredondar para 3, por isso que ele vem para cá. E assim por diante, até chegar no meu ponto final, né? Se isso daqui tivesse uma resolução bem alta, isso daqui, para o algoritmo DDA, seria a reta perfeita entre esses dois pontos aí que eu mostrei para vocês, certo? Se eu modificar aqui, deixa eu modificar para 8 aqui e 5. Ó, ponto 11 até o ponto 85, né? Ele agora mexe com y, né? Ele vai para o outro lado do algoritmo, mas é a mesma explicação. Ele vai calcular o incremento, né? O y vai começar valendo 1, aí ele vai receber o incremento, arredondando isso daqui, 1,57 já vai para 2, né? Então, olha, daqui o meu y já desce para cá, certo? Ó, na segunda fica 2,14, arredondando, continua sendo 2, ou seja, ele pinta bem aqui, ó, esse terceiro ponto. Já no quarto ponto fica 2,71, arredondando, ele vai para 3, vai para cá. 3,28, continua 3 e depois arredonda para 4 e finaliza bem aqui no ponto final, certo? Então, essa linha aqui segundo o algoritmo DDA, é a mais perfeita para essa situação, certo? Tudo bem? Então, basicamente, esse é o algoritmo DDA. A diferença é que ele utiliza o cálculo de um incremento justamente para saber qual ponto ele vai desenhando, né? E dependendo do arredondamento desses incrementos aqui, ele vai subindo gradativamente o desenho do ponto, né? Lembrando que, como eu falei, a gente está trabalhando com pontos desenhados de uma coordenada menor para uma coordenada maior, tudo bem? Certo? Então, basicamente, é esse o algoritmo do DDA. Bom, existe também alguns problemas aí no algoritmo DDA, né? Como vocês podem ver, as aproximações elas são muito grosseiras, dependendo, né, da situação. Se tiver uma tela muito grande,
esse arredondamento pode não ser o ideal, né, para sua linha ficar perfeita. Ah, e também, às vezes, como ele utiliza bastante arredondamento, digamos assim, os pixels que vão desenhados sucessivamente na coordenada y, eles podem, digamos assim, subir muito, que a linha ela pode ficar muito inclinada além do limite que você desenhar ela. Assim acaba meio que quebrando a sua linha, certo? Esse daí são um dos problemas do algoritmo DDA. O terceiro algoritmo é o algoritmo de desenho de Bressenham, certo? Ele é muito clássico na computação gráfica, vocês podem achar várias implementações dele aí na internet. Inclusive, o que eu ia mostrar para vocês aqui, ó, é a aula do professor Daniel Duarte Abdala, da Faculdade de Uberlândia, né, se eu não me engano. Aqui nesse slide, se vocês procurarem por primitivas gráficas, o nome do professor, vocês vão achar essa aula aqui dele que ele disponibilizou, né, online. E aqui ele explica de maneira bem detalhada tudo que eu expliquei para vocês até agora na parte de desenho de linha, né? Ele fez essa aula aqui, mas ele vai até formas geométricas. Enfim, se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade aí, certo? Ó, então ele explica bastante a questão de pontos, né? A questão de linhas. Ele chega nos algoritmos, ó, o DDA. Na verdade, ele começa pelo DDA, dá o pseudocódigo em C, ele faz em Python também, certo? Então, tem bastante detalhes aí que é muito bom, né, para a questão do conhecimento de vocês também. Então, sugiro se vocês forem estudar também, utilizem essa aula aqui que é bastante útil, certo? Para o entendimento assim das suas primitivas gráficas, certo? Bom, voltando para o algoritmo de Bresser. O algoritmo de Bresser, gente, ele trabalha basicamente com o cálculo de onde a reta está batendo no quadradinho que ele vai ser desenhado, né? Vai ficar melhor eu explicando para vocês no Paint, que vocês vão ver o que vai acontecer. E dependendo de onde a reta bate no pixel, quando ela entra dentro do pixel, ele vai selecionar quais pixels ele vai utilizar, né, para desenhar aquela linha. Tudo bem? Então, você sempre tem que ter noção de que o algoritmo de Bresson, entendam os círculos aqui como os espaços da matriz que você vai desenhar, certo? O algoritmo de Bresson, ele entende o seguinte: se tem uma linha que está partindo desse ponto e ela vai para o próximo pixel, bem aqui, ó, para esse pixel x mais 1, y mais meio, por exemplo aqui, né? Ele vai calcular se essa linha ela está batendo mais acima ou mais abaixo, né? No pixel mais acima ou no pixel mais abaixo. Dependendo desse cálculo, se essa linha for julgada como batendo mais abaixo, ele vai pintar o pixel de baixo. Dependendo desse cálculo, se essa linha passar muito acima, ele vai julgar que ele vai pintar o pixel de cima, né? Aqui um outro exemplo. Eu tenho uma linha que vai partir no lado esquerdo de vocês, que vai partir daqui até aqui, certo? Ó, vocês podem ver que essa linha aqui ela está vindo nessa direção, tudo bem? Bom, como essa linha ela sai de um pixel, né? Ela está entrando em outro pixel. Quando ela para bem aqui, ó, bem aqui onde eu estou mexendo meu mouse, ele vai fazer o cálculo da onde ele está batendo nesse limite bem aqui. Se ele estiver batendo muito acima do meio, né? Muito acima do meio, o algoritmo lhe julga por pintar o pixel de cima. Se ele estiver batendo muito abaixo do meio, como no exemplo à sua direita aqui, ó, ele julga como pintar o pixel de baixo, bem aqui. Entenderam? Então, ah, digamos assim, o conhecimento central do algoritmo de Bessel é isso. É você saber a partir da onde sai uma linha. Se ela bater muito acima do limite aonde ela está saindo do pixel, você sempre vai pintar o pixel de cima. Se ela está batendo abaixo do meio, né, do limite aqui da onde ela está saindo, você vai pintar o pixel de baixo, certo? Acho que com o desenho fica mais digerível, né, para vocês a questão qual pixel pintar. Então, ó, caso 1.
A linha passou abaixo do ponto médio. Se ela passou abaixo do ponto médio, então eu vou pintar o pixel, né, de baixo, tudo bem? Opa, desculpa. Se passou acima do ponto médio, eu vou pintar o pixel de cima, tudo bem? Vocês podem ver que ele faz uns cálculos matemáticos bem aqui, só que não é nada demais, certo? Ele trabalha basicamente com as coordenadas x e y e ele vai somando, né, basicamente qual pixel pintar através desse cálculo da linha média aí, certo? Então, o que a gente precisa ter no caso, essas variáveis a, b, né, a, b e c, que são calculadas dessa maneira bem aqui. Ó, a, y, y2, y1, b, x1 menos x2 e c x2 vezes x1 menos x1 vezes x2, certo? Ó, para iniciar o algoritmo, precisamos saber o valor de v, né, que é dado por essa equação bem aqui, tudo bem? E podemos evitar a divisão por 2 multiplicando a, b e c por 2, certo? Que, no caso, como eu falei para vocês lá no início, de multiplicação é melhor do que divisão para a performance do computador, tudo bem? Então, esse basicamente é esse daqui, o algoritmo de Bresser. E, no caso, vai o trabalho para vocês. Como eu fiz para vocês o método analítico e o método DDA, vocês vão vir no código de vocês, né, que a gente fez em aula, tem que ser o código que a gente fez em aula, tudo bem? E vocês vão criar o método reta Bresser, onde essa reta ela vai receber essa reta ela vai receber o x1, y1, x2, y2, né, que no caso é o ponto inicial e o ponto final, certo? E vocês vão ter que, baseado, né, no slide, seguir esses passos a passo aqui para realizar a pintura, né, da nossa linha utilizando o algoritmo de Bresserham na matriz aí, certo? Lembrando que sempre que vocês forem testar, testem com um ponto um ponto inicial, ó, um ponto inicial acima e um ponto final para baixo, para a direita, certo? Justamente porque todos esses algoritmos estão sendo implementados dessa maneira, tudo bem? Então, não se preocupem em criar um ponto em um local X e o segundo ponto ficar atrás do primeiro ou acima do primeiro, de acordo com o desenho que a gente fez, certo? Sempre testem com um ponto inicial acima na esquerda e um ponto final abaixo na direita ou na mesma altura, certo? Então fica esse trabalho aí para a NAP1 de vocês da reta de Bresserham para vocês implementarem aqui neste código que fizemos em aula. Tudo bem? Ó, como eu falei para vocês, vocês podem utilizar a aula do professor Daniel para estudar também, né, mais a fundo o algoritmo de Bresser, que ele também dá, né? Ele dá a teoria matemática do desenho, ele faz, ele faz o algoritmo em Python para o desenho de Bresser. Vocês podem até tentar utilizar o exemplo dele, né, para ver se bate os resultados, tudo bem? E às vezes e aqui também até mostra em OpenGL, né, que é uma biblioteca para desenho de formas 3D, tudo bem? Então, é, fica esse trabalho aí para vocês entregarem após o carnaval, no dia 25, certo? É só a implementação da reta de Bresson aí. Vocês podem fazer em dupla no máximo, ok? Bom, então a gente vai terminar então, no caso, as primitivas, né, nas linhas, e nas próximas aulas a gente já começa a trabalhar com as formas geométricas e as operações em cima delas. Valeu!